Oi, sou o professor Frederico Costa, da Universidade Estadual do Ceará e do Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário. Em 20 de agosto de 1940, morria Leon Trotsky, vítima de atentado realizado por um agente de Stalin. Trotsky é muito importante para o desenvolvimento do marxismo e da luta dos trabalhadores. Trotsky contribuiu sobremaneira para a compreensão da realidade russa, da dinâmica da Revolução Russa, da estratégia e tática do movimento operário na luta pelo poder. Junto com Lenin, dirigiu a primeira revolução socialista vitoriosa que ocorreu na Rússia em 1917. Hoje relembramos esse evento triste, mas para enaltecer as grandes contribuições de Trotsky, não só para a realidade da luta de classes à época, mas inclusive para os dias de hoje. Por isso gostaria de destacar duas importantes contribuições que estão relacionadas com a nossa luta contra esse governo de extrema direita de Jair Bolsonaro. A primeira é a defesa de Trotsky da Frente Única diante do avanço da extrema-direita fascista na Alemanha. Diante da posição ultra-esquerdista e sectária do Partido Comunista Alemão, que seguia as diretrizes do Kremlin, de Stalin, da burocracia que conquistou o poder, que arrancou o poder político das massas operárias russas e dos demais povos da União Soviética, que dizia o seguinte, que diante do avanço do fascismo alemão, era necessário combater a social-democracia, ou seja, os reformistas no seio do movimento operário. Eles achavam que os principais inimigos não eram o fascismo alemão, não era Hitler, mas era a social-democracia, que eles qualificavam de social-fascismo. Inclusive achavam que Hitler deveria tomar o poder porque os nazistas durariam pouco e que logo os comunistas passariam por cima de Hitler. Bem, a história demonstrou a limitação, o erro grotesco dessa política do stalinismo. Então, o Trotsky dizia que era necessário que os trabalhadores organizados no Partido Comunista chamassem uma frente única com os operários e trabalhadores social-democratas para lutar contra o fascismo, para derrotar o fascismo, para defender as organizações operárias e as liberdades democráticas. Essa é uma lição muito importante para os dias de hoje, principalmente agora com o avanço da extrema-direita no Brasil, que tem por objetivo principal esmagar, destruir, isolar todo o movimento dos trabalhadores. Atacam as suas organizações históricas, os sindicatos, atacam as centrais sindicais e atacam os partidos que foram vinculados, que expressam, mesmo de maneira equivocada ou não, o movimento dos trabalhadores com o Partido dos Trabalhadores. Então isso é muito importante no dia de hoje, nós chamarmos uma frente única de todas as organizações operárias, lutadoras, para defender as liberdades democráticas, como por exemplo, a liberdade de Lula, a liberdade dos que estão sendo perseguidos, presos, por estarem militando no movimento popular, no movimento sindical, ou seja, os companheiros do MTST que estão presos, os companheiros do MST que estão sendo perseguidos, denunciar e combater as invasões a sindicatos, ou seja, tudo isso faz parte de uma política de frente única. No dia 20 de agosto houve uma coisa muito emblemática aqui no Ceará, uma grande manifestação de estudantes da Universidade Federal do Ceará contra a nomeação de Cândido Albuquerque, o menos votado na consulta para reitor. Mesmo assim, Bolsonaro o nomeou,
como, entre aspas, reitor e interventor da Universidade Federal do Ceará. E nessa grande mobilização estavam estudantes da Universidade Federal, estavam sindicatos operários, como o Sindicato da Construção Civil, também o apoio dos sindicatos comerciários, da APEOC, que representa os professores do estado do Ceará, de vários deputados, de vários vereadores e diversos partidos políticos, como o PSOL, como o PCdoB, como o PT, como o PCB, ou seja, uma verdadeira unidade de ação que expressa uma frente única em defesa da universidade pública e das liberdades democráticas. Outra grande contribuição do Trotsky foi a denúncia e a visão de que os trabalhadores devem contar com suas próprias forças, ou seja, não devem subordinar a sua política à política da burguesia. Então, ao mesmo tempo que Trotsky defendia a frente única contra o fascismo, também Trotsky, nesse período histórico, foi contra a política de frente popular. Política de frente popular que significa o quê? A união, a unidade, certo? De setores do movimento dos trabalhadores com setores capitalistas que vão contra os interesses do movimento dos trabalhadores. Por que essa denúncia e esse combate à política de frente popular é importante? Porque hoje setores do movimento dos trabalhadores, partidos políticos, sindicatos, inclusive intelectuais, começam a defender uma aproximação com setores burgueses, como representado por Ciro Gomes, pelo PSB, pelo PDT, inclusive com setores da chamada esquerda do PSDB, para, juntos, formar uma frente ampla para combater Bolsonaro. O que é deverasmente um absurdo, porque esses setores burgueses não se levantaram contra a reforma trabalhista de Temer, contra a lei da terceirização, em relação à destruição da Previdência Pública. Vários deputados do partido como PDT, como PSB e outros menores racharam, votaram com o governo, não se levantaram contra o Futurice, não defende a universidade pública, a luta dos camponeses. Então, quer dizer, essa visão de lutar contra a Frente Popular é essencial para defendermos uma política de independência de classe. Essa é uma grande conquista do pensamento de Trotsky. Na Revolução Espanhola, comentando a Revolução Espanhola, Trotsky diz o seguinte, o que é muito interessante. Ele vai dizer: os teóricos da Frente Popular não vão além da primeira regra da aritmética, a soma. A soma de comunistas, de socialistas, de anarquistas e de liberais é maior que cada um dos seus termos. Porém, a aritmética não basta. Faz falta, ao menos, conhecimentos de mecânica. A lei do paralelogramo de forças se verifica também na política. A resultante é, como se sabe, tanto menor quanto mais divergentes forem as forças entre si. Quando os aliados políticos puxam em direções opostas, a resultante é zero. O bloco das diferentes agrupações políticas da classe trabalhadora é absolutamente necessário para resolver as tarefas comuns. E em certas circunstâncias históricas, um bloco desse tipo é capaz de arrastar as massas pequeno-burguesas oprimidas, cujos interesses estão próximos aos do proletariado, já que a força resultante desse bloco pode ser muito maior que as forças de cada uma das partes em separado. Pelo contrário, a aliança do proletariado com a burguesia, cujos interesses nessa época, nas questões fundamentais, divergem em um ângulo de 180 graus, não pode, como regra geral, mais do que paralisar a força revolucionária do proletariado. Então, disso a gente pode tirar duas coisas da contribuição de Leon Trotsky. Frente única contra o governo Bolsonaro, frente única em defesa das liberdades democráticas, frente única em defesa dos interesses maiores dos trabalhadores, como contra a destruição da Previdência, contra a destruição da universidade e da educação pública, em defesa do meio ambiente, em defesa das populações indígenas, contra a ofensiva reacionária
em relação aos LGBTs, defesa da reforma agrária, defesa de maior democratização das relações sociais e, ao mesmo tempo, contra qualquer aliança estratégica com setores burgueses que, em última instância, defendem o programa de Bolsonaro. Então, essa é a nossa contribuição em homenagem ao pensamento e ação revolucionária de Leon Trotsky, assassinado em 20 de agosto de 1940, a mando de Stalin e do stalinismo. Até a próxima.